Então é com muita alegria que nós continuamos esse segundo momento do nosso estudo sobre obsessão espiritual. E nesse segundo momento nós vamos trabalhar 4 aulas, completando o trabalho introdutório que nós já fizemos. Então a aula número 5, que é hoje, nós vamos trabalhar a questão do hipnotismo e a obsessão, trazendo alguns apontamentos para a nossa reflexão sobre este tema. Alguns apontamentos que vão gerar, obviamente, novos questionamentos, um desejo de aprofundar nestes assuntos e nestes tópicos que nós vamos discutindo, ao longo das nossas aulas, nas perguntas e respostas, nos links que são textos que nós mandamos complementares ao tema de hoje. E para falar um pouco sobre a questão do hipnotismo e a obsessão espiritual, primeiramente nós vamos recordar alguns pontos-chave sobre obsessão. Nós estudamos nos outros módulos a questão que somente estamos à mercê de casos de obsessão quando nós entramos em afinidade de pensamento com outro espírito, seja ele encarnado ou desencarnado, ou até com verdadeiras falanges, grupos de espíritos. Tem que se estabelecer um vínculo fluídico e por pensamento. Esse vínculo se dá, essa ligação se dá quando nós aceitamos um pensamento estranho ao nosso, por nos comprazermos ainda naquele tipo de situação e de atitude, ou por termos a nossa consciência culpada frente a débitos passados e nos deixamos escravizar por aqueles espíritos, muitas vezes espíritos que já fizeram partes do nosso passado, que são espíritos vingativos. Então há uma gama imensa de ligações espirituais que podem chegar a um caso de obsessão mais complexa. Isso tudo nós tratamos nas outras aulas. Quem não assistiu é bom rever. Hoje nós vamos falar um pouco então desta questão, que é a questão da hipnose. Grosso modo, para nós fazermos uma introdução, essa hipnose se dá quase que totalmente enquanto dormimos, certo? O espírito ou aquela falange de espíritos que pretendem obsediar alguém, ou seja, obter o controle da sua mente, para impregná-lo de pensamentos negativos, seja eles quais forem, buscam aquele espírito no momento do sono, para transmitir ali, para impregnar a sua mente daqueles quadros mentais que eles desejam e que aquela pessoa afirme nos seus pensamentos. Vamos entender um pouco. Como o tema é bem complexo, nós vamos fazer pequenas leituras, pequenos trechos. A primeira delas é do livro Pensamento e Vida, psicografado pelo espírito Emmanuel Francisco Cândido Xavier. E lá na página número 27, chamada Obsessão, nós vamos pegar esse pequeno trecho. Lembremos-nos ainda do disco comum, em cujas reentrâncias sutis permanecem os sons fixados para repetição à nossa vontade. Muita vez a mente obsediada se assemelha à chapa de ebonite, arquivando ordens e avisos do obsessor, notadamente durante o sono habitual, quando liberamos os próprios reflexos sem o controle da nossa consciência de limiar. Ordens e avisos que a pessoa obsessa atende, de modo quase automático, qual o instrumento passivo da experiência magnética, no cumprimento de sugestões pós-hipnóticas. Então, veja bem, quando nós vamos dormir e estamos ali com aquela sintonia já impregnada em nós,
Como é que essa sintonia vai estabelecer? Pela falta de oração, pela falta de leitura do Evangelho segundo o Espiritismo, principalmente antes de dormirmos, pelo dia onde passamos aquele dia impregnados de más vibrações através da nossa palavra, a nossa palavra chula, a nossa palavra pessimista, a nossa vibração nas coisas negativas, a nossa fixação nos programas televisivos, na pornografia, nos programas que passam ali o dia inteiro, aqueles crimes bárbaros, né, xingatórios, todo esse patamar, essa aura que nós vamos construindo ao nosso redor ao longo do dia, vai permitir com que, ao adentrarmos o mundo espiritual após o sono, nós vamos estabelecer esses vínculos com espíritos que vão passar a nos hipnotizar. E o resultado pós-hipnótico, como diz o Emmanuel, é justamente a nossa ação sobre tudo aquilo que eles reprogramaram a nossa mente enquanto dormimos. Olha só, então é assim que se formam estranhos desequilíbrios, que em muitas circunstâncias concretizam moléstia e desalento, aflição e loucura, quando não plasmam a crueldade e a morte. Então, esse trabalho hipnótico durante o sono, o que os espíritos querem? Nos levar às mais diversas doenças, às doenças mentais. Olha onde é que começa o trabalho da obsessão em nós. Durante o sono. Eles querem impregnar a nossa mente de quadros de agressividade, de briga, de desequilíbrio e nos leva verdadeiramente até os casos de verdadeiros assassinatos, morticínios, crimes, os mais diversos possíveis. Tudo começa nesse processo hipnótico. E lá no livro também de André Luiz, nós separamos um pequeno trecho no livro Ação e Reação, que lá também tem todo um trabalho de hipnose feito pelos espíritos obsessores e vingativos, que quando a gente lê aquele livro é uma verdadeira aula, meus irmãos, sobre obsessão e sobre hipnose. Ação e Reação de André Luiz, mais uma dica para estudo. E lá André Luiz nos diz o seguinte, eu separei 2 trechinhos curtos também. No problema da obsessão em estudo, o obsessor cria os quadros que pretende transformar ao pensamento do obsediado e, usando as forças positivas da vontade, colore-os com os recursos de concentração provindos da própria mente do obsessor, que funciona como uma câmara de imagem. Então, o obsessor cria aquelas imagens como se fosse uma tela plasmada, com movimento, cor, cheiro, tudo o que ele quer, ele consegue plasmar com a vontade, com a força do seu pensamento. E ele quer pegar aquele quadro, meus irmãos, e induzir na mente do espírito obsediado. Isso acontece de lá para cá, como nós já falamos, entre os desencarnados, de todas as formas. E tem mais um trecho interessante aqui que o André Luiz vai aprofundar nessa questão desse quadro. Aproveitando a energia mental, muito mais poderosa que a força eletrônica, projeta-os como legítimo hipnotizador sobre o campo mental do obsediado, que funciona qual mosaico, transformando as impressões recebidas em impulsos magnéticos, a reconstituírem as formas pensamentos plasmadas pelo obsessor nos centros cerebrais. Por intermédio dos nervos que desempenham o papel de antena específica, a lhes fixarem as particularidades na esfera dos sentidos, num perfeito jogo alucinatório, em que o som e a imagem se entrosam harmonicamente, como acontecem na televisão,
em que a imagem e o som se associam com o apoio eficiente de aparelhos conjugados, apresentando no receptor uma sequência de quadros que poderíamos considerar como sendo miragens técnicas. Gente, o André Luiz nos dá uma verdadeira aula nesse momento sobre a parte técnica do hipnotismo ocasionado pelos espíritos obsessores. Eles criam em sua mente primeiro aquele quadro, projetam aquilo a noite inteira na mente da pessoa que abriu a guarda, ou seja, que deixou que aquilo acontecesse. Veja bem, porque nós tivemos algumas perguntas ao longo dessas primeiras aulas, muitas pessoas perguntando assim: nossa, mas será que nós estamos totalmente vulneráveis aos quadros de obsessão? Onde estão os nossos anjos da guarda, os nossos protetores? Onde está Jesus? E nós, meus irmãos, colhemos as seguintes informações: Jesus está a proteger todos. Os mensageiros espirituais estão nos protegendo, nos alertando, mas nós insistimos ainda em sair da sintonia. Não adianta nós falarmos assim: eu tenho um protetor espiritual, eu tenho um anjo da guarda que me protege. Todos nós temos, mas muitas vezes nós não queremos essa proteção. Somos nós que saímos da guarda dos espíritos de luz e vamos entrar na sintonia pelo nosso remorso, pela nossa consciência pesada, pelas nossas paixões. Nós preferimos estar em outras companhias do que na companhia dos bons. Porque para nós continuarmos na companhia dos bons, dos protetores espirituais, nós temos que estar no trabalho, na vigilância íntima, na oração, ocupar as nossas mãos com as obras do bem, modificar os nossos sentimentos. Essa é a sintonia do bem, do amor, da caridade. Se nós não estamos nessa faixa vibratória, se não ansiamos o bem do próximo e a nossa melhoria, fatalmente, como diz o Livro dos Espíritos, nós estamos engrossando as fileiras do mal, porque estamos de braço cruzado. E, consequentemente, entraremos nessa sintonia. Então, aqui o André Luiz nos dá essa aula. Os espíritos, através desse método da hipnose, projetam na mente do obsediado durante noite após noite. E a pessoa vai acordando, como nós dissemos, primeiramente, aquele acorda a cabeça zonza, noite mal dormida, não está muito bem. Depois aquilo já passa por um mau humor constante, que sempre acorda de mau humor. Por quê? Porque traz para o corpo aqueles fluidos deletérios que ela entrou em sintonia durante a noite. A ideia repetitiva começa então. Os pensamentos, meus irmãos, alucinatórios, que nos levam às paixões, aos vícios, aos assassinatos, às formas mais cruéis de crueldade para com o próximo e até ao próprio suicídio. Tudo começa aí. E nós encontramos também no livro Encontro Marcado, psicografado por Emmanuel através de Chico Xavier, o seguinte trecho que está lá na mensagem Libertação Espiritual. Nós encontramos aqui um trecho muito interessante. Determinada pessoa pode encontrar-se às súbitas debaixo da influência de entidades perturbadoras, seja pelas haver atraído com pensamentos infelizes, ou porque sejam elas aqueles companheiros que lhe constituem a equipe de sócios das existências passadas. Então é disso que nós acabamos de falar, que o Emmanuel está nos explicando. Nós entramos na sintonia dos nossos amigos das vidas passadas, ou por sintonia também de gostos. Consequentemente, é capaz de sofrer induções até a delinquência, em atormentados processos obsessivos, mas se delibera emancipar-se, procurando a luz do conhecimento e situando o caminho no serviço aos semelhantes, passa a recolher de imediato o concurso daquele a quem auxilia, alcançando mais alto nível do qual pode enviar apoio amigo àqueles mesmos espíritos que se lhe erigiram à condição de perseguidores. Então veja só, quando nós
não queremos mais estabelecer esses vínculos e começamos a orar e a buscar a própria libertação, nós vamos angariar os recursos por intermédio da oração, do trabalho, da busca de uma assistência na casa espírita, que vão nos libertar e libertar aqueles espíritos também. Olha, meus irmãos, o que acontece durante a bênção de uma libertação, de uma obsessão espiritual. Não só o obsediado é liberto, mas aquele grupo de espíritos que estão ali o influenciando para as mais diversas situações, também serão evangelizados, tratados, encaminhados para os hospitais escola, para os hospitais prisão na espiritualidade. Vão ter um novo plano reencarnatório deliberado e vão ter as suas reencarnações programadas para que eles também possam entrar no caminho do bem e do crescimento espiritual. Então, a bênção é muito maior do que nós podemos supor. À frente, pois, dessa verdade, toda vez que estivermos inclinados à queda nas sombras da obsessão, quando na instância física será possível receber a cooperação salvacionista de numerosos benfeitores, reconhecendo, porém, aquela outra realidade da lei de sintonia, pela qual sabemos que um imã de atração das nossas companhias está no campo da nossa própria alma. Não será lícito esquecer que o trabalho de nossa libertação e reequilíbrio depende positivamente de nós. Olha as palavras de Emmanuel, meus irmãos. Nós podemos, da mesma forma, virar a chave, mudar o plugue, ir para o outro polo e entrarmos na sintonia dos bons, dos espíritos socorristas que vão nos auxiliar, fazer todo esse trabalho abençoado na nossa vida, mas precisamos dar o primeiro passo. Depende positivamente de nós, são palavras de Emmanuel, para a nossa libertação espiritual. Então, a aula de hoje nós abordamos alguns aspectos, como se dá a questão do hipnotismo, na obsessão espiritual, que é uma das técnicas, meus irmãos, mais utilizadas. A Ivone Pereira, no seu livro Devassando o Invisível, ela nos explica também com pormenores, né? Dá exemplos, dá casos sobre essa questão espiritual da hipnose. E nós vamos ficando por aqui. A nossa próxima aula, aula 6, nós vamos falar um pouco, trazer alguns temas sobre o vampirismo, tanto encarnado quanto de desencarnados. Nosso muito obrigado. Leiam o link que nós enviamos. Essas aulas ficam no YouTube para quem quiser rever, né? O nosso muito obrigado a vocês e até a nossa aula 6. Grande abraço, meus irmãos.